Minutinho. Lúcia já colocou ali para gravar. Então, bom dia a todas e a todos. É uma alegria estarmos aqui para mais esse nosso culto do Evangelho. Que as vibrações do Mestre Jesus possam envolver as nossas mentes, os nossos lares. Então, passando aí para a dona Vânia. É nessa vibração. Bom dia, todos os meus queridos e queridas, né? Espero que tenha muitos queridos hoje. Eles andam sumidos, né? Da oração, afastados. Então, com o meu bom dia a todos, meu bom dia, um bom dia cheio de esperança, de fé, também ao nosso querido Jesus, que sempre está presente, é o primeiro que chega, né? Aliás, ele não sai de perto de nós, momento algum, é só chamar por ele. E nesse momento do Evangelho, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e recebermos a sua orientação divina, para nos sustentar na nossa caminhada. É com a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pediu que sempre repetíssemos, meditando. É o Pai Nosso. Pai Nosso, Pai, o Pai que está no céu, mas Ele está em toda parte. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre todos, Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim aqui na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoa nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal, Senhor. Mas é de todo o mal, Senhor. De todo ataque. De todo ataque, Senhor. E dai-nos, Senhor, um dia de paz, que possamos entender a sua mensagem, Senhor. Entender o seu pedido durante esse nosso estudo do Evangelho. Que assim seja. E aqui, eu abri aqui, Debe, agora, viu? Que hoje eu acordei mais tarde. Não sei por quê, eu dormi tarde. A posse do reino está aqui no Pão Nosso. Viu? Está aqui no Pão Nosso. Então, é Emmanuel que fala para nós, através do nosso querido Chico, né? Ai, Chico deve estar tão feliz, né? Com aquela festança de ontem, que maravilha. A posse do reino, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos, capítulo 14, versículo 22. É a página 333, quem tiver e quiser seguir aí, do livro Pão Nosso. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. Olha, é vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Olha, gente, naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio e, no entanto,
compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A boa nova não distribui indulgências, olha aí. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse da herança eterna se verificarão através de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. A força do trabalho, a necessidade do trabalho, né, minha gente? Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas, sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Pois é, né? A necessidade aí de enfrentá-lo para mim, tá? Diretamente para mim hoje. Abri aqui e veio aí o recado, né? Não existe personalidade sem luta. E tem hora que a gente fala, ai, esmorece, ai, não dou conta, ai, me ajuda. E aí começa a reclamação, e eu reclamo mesmo, e eu grito, e eu peço. Ai, doutor Bezerra, vem, me socorre, porque a dor está demais. Não há vitória sem luta e sem trabalho. Então, esse trabalho lindo, né, que a associação faz, tá vendo? Que bom. Eu queria estar aí com vocês, sabe? Tendo que acordar cedo de manhã, né? Às vezes, muitas vezes cansados de trabalhar, com lutas particulares, porque todos temos, está aqui o Evangelho nos avisando, temos sim. Viemos para enfrentá-las. Então, peço perdão ao querido Jesus. Ai, e seguir em frente. Eu preciso seguir em frente, nós todos precisamos seguir em frente. Nos trabalhos que abraçamos, né? Nos momentos da nossa vida que nós precisamos de abraçar. E vocês aí todos, né? Eu estou daqui, tem as nossas queridas aí no Rio, em São Paulo, não é isso? Tem aquela menina lá no Espírito Santo, que ela anda meio sumida. Tem Fátima lá no Rio, vão parar de lamentar, né? E aí, pelo menos, através da prece, trabalharmos. Tem outro jeito, gente? Tem, Débora, outro jeito? Não tem. Está aí o recado do Evangelho para nós hoje. E que na paz de Jesus, no amor da doce Virgem Maria, nós começamos hoje. Graças a Deus. Que assim seja, dona Vânia. Sim. Que assim seja. É isso, gente. A mensagem já casa direitinho com o nosso evangelho de hoje, né? Que é no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Acredita que eu nem vi
porque você colocou o link, mas eu dormi, não vi. Abri o livro aqui. Aí está aí a nossa mensagem. É porque é tudo preparado pela espiritualidade, né? Até quando a gente acha que abre ao acaso, ali tem o espírito amigo, né? Que está direcionando aquela leitura para todos nós. Então, assim, essa parábola, ela fala dessa questão, né? Das horas, do nosso trabalho, das nossas oportunidades, né? Porque todos nós recebemos oportunidades. O Senhor convoca todos para o trabalho. A todos, a todos. E só para a gente iniciar assim, o nosso estudo, a gente vai lembrar um pouquinho do livro Paulo e Estevão. Quem não leu, gente, ainda fica a dica, porque esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Nos conta ali, né, a passagem dos primeiros cristãos aqui na Terra. Muito, muito assim de um ensinamento que nos fortalece diante da nossa caminhada. Que a gente analisa assim, meu Deus, será que se eu tivesse nascido lá naquele tempo, será que eu daria esse exemplo, né? Então a gente vai lembrar de Ananias, aquele trabalhador valoroso, já um senhor, e na frente da casa do caminho. Paulo de Tarso, ainda sendo Saulo, né, ali defensor das leis mosaicas, que foi o que ele foi preparado e entendia, né, ele conhecia. E Saulo estava nessa busca, nessa perseguição contra os cristãos, tinha aquele sentimento de raiva, de ódio ao Cristo, porque a sua amada, né, tinha desencarnado, ele se envolve com o irmão dela numa perseguição terrível, que ele também desencarna, irmão a quem ela amava e que ela procurava já há muitos anos. Então, ele sentia que Jesus ia tirando dele as pessoas mais valorosas. Ele não conseguia entender ainda, né? Então, mais um dia que ele está indo, ele tem conhecimento da Casa do Caminho, falam para ele de Ananias, daquele trabalhador valoroso, e ele está indo para lá, para fechar mais uma casa e passar por cima de quem tivesse ali. E aí tem aquele encontro, né, a caminho de Damasco. Jesus se materializa ali naquela grande luz que é, deixando Saulo praticamente cego ali, e aqueles que estavam à sua volta, porque o encontro do Cristo era para Saulo, então só Saulo consegue perceber aquela grande luz, ele cai do cavalo. Os que estão em volta acham que era o calor do deserto, que ele tinha desmemoriado, e aí ele cai do cavalo e ele percebe aquela luz, e ele ouve na acústica da sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é uma emoção tão grande que ele cai de joelho e cai em choro compulsivo. E ele pergunta quem é, de onde vem aquela voz. E o Senhor então diz para ele: eu sou Jesus a quem persegues. Ok, não vou mais falar mais, que é para a gente pegar o livro para ler, né, gente? Vou contar só um pedacinho aqui. E aí, o que é que acontece? Ele fica praticamente cego ali. Jesus, então, o orienta para que ele entre na cidade e que ele procure aquele que ele estava perseguindo. E ele também, o Senhor também vai visitar Ananias, e o Senhor fala para Ananias que tinha, sim, um grande trabalho para ele. E Ananias, antes de saber o que é que Jesus ia pedir para ele, ele diz, aqui é só para falar essa frase que eu cheguei até aqui: aqui estou, Senhor. Ou seja, estou pronto, Senhor. Faça em mim segundo a sua vontade. Quantas vezes, né? O Senhor não nos convoca para alguma atividade,
E a gente arruma tantas desculpas para o Cristo. Não é nem para o companheiro que está aqui com a gente, encarnado, é para o Cristo. A gente arruma dificuldades, né? Não posso, agora não. Eu tenho que fazer tanta coisa ainda, Senhor. Eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a gente vai deixando passar. Porque é importante a gente colocar que nós não chegamos agora, né? Nós não tomamos conhecimento agora do Evangelho de Jesus. Jesus vem trabalhando no solo íntimo do nosso coração já há muito tempo, gente. Esse, vamos dizer assim, são os derradeiros momentos assim para nós de abraçarmos mesmo, de pegarmos nossa rua, porque já deixamos passar muitas oportunidades de trabalhar. Não é assim, dona Vânia? Perfeito. A gente fala, sabe o quê? Eu falei muito. Não posso agora não, porque eu tenho meu outro trabalho, né? Eu tenho que ganhar meu dinheiro. Eu não posso, porque senão os diretores vão me perseguir, vão cortar meu dia, né? E no domingo eu não arranjava o tempo, no sábado eu não arranjava o tempo. Mas agora eu arranjo, agora está normal, viu, gente? Agora está normal. Então é isso, pessoal, só para a gente iniciar aqui com essa reflexão. Eu vou ler aqui vou ler porque é uma parábola do contexto aqui, tá bom? E aí a gente vai depois comentando. Também é conhecida como os trabalhadores da vinha. É a mesma parábola. Então, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de empregar obreiros para laborar em sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de uma moeda pela jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, avistando outros que estavam ociosos na praça, convocou-os. Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei como for razoável. E foram. Saiu novamente às horas sexta e nona do dia e agiu da mesma forma. Então, ele sai em 3 momentos, né, do dia e vai arrebanhando trabalhadores para a sua vinha. Saindo a 10ª hora, deparou-se com outros que estavam ociosos, aos quais indagou: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Afirmaram que ninguém nos convocou. E ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Então, esse senhor, ele sai em vários momentos. Já no finalzinho da tarde, ele sai de novo e arrebanha esses últimos aqui, que disse que estavam ali ociosos, porque ninguém havia lhe dado trabalho. Ok. Pelo anoitecer, o dono da vinha disse ao que cuidava de seus afazeres: chama os trabalhadores e paga-os, começando dos últimos até os primeiros. Então, aproximando os que foram para a vinha a 10ª hora, receberam uma moeda cada. Comparecendo por sua vez, os que foram chamados primeiro, acreditavam que receberiam com acréscimos tudo o que receberam, nada mais que uma moeda cada. E, ao receber, murmuraram contra o pai de família, protestando: estes últimos trabalharam só 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, esclareceu a um deles: meu amigo, nenhum dano te causo. Não combinaste comigo uma moeda por sua jornada? Toma o que te pertence e vai-te. Quero dar ao último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Quando a gente lê logo, a primeiro momento, essa parábola, assim, comparando muitas vezes até com o monetário, porque aqui fala de algo muito mais do que o dinheiro, se fosse nós estivéssemos em uma empresa, talvez, e fôssemos ali acordado um valor conosco, ali pelo nosso trabalho, e chegando alguém bem depois e acordasse a mesma coisa, talvez nós também entraríamos aqui nesse questionamento, né? Mas como é que pode? Poxa, eu dou tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu, né, tenho essa capacitação, como é que chegou agora e que não tem tudo isso que eu tenho e vai ganhar a mesma coisa? Mas o Senhor está falando de algo além disso. A parábola, ela vai nos chamar a atenção pela a oportunidade do trabalho com Cristo. Quando eu coloquei aqui que nós não estamos recebendo os ensinamentos do Evangelho agora, oportunidades de trabalho, é porque dentro desse conhecimento que nós já temos, já adquirimos, de sermos espíritos reencarnacionistas, com certeza essa não é a nossa primeira passagem, né? Também não será a última. Então, nós viemos já de uma caminhada onde já recebemos, sim, convites para servir, para trabalhar, para se doar. Mas fazendo o uso do nosso próprio livre-arbítrio, muitas de nós aqui preferimos outros caminhos. Foi como Dona Vânia colocou ali, né? Não, agora não, mas aí, ó, eu tenho meu trabalho, eu preciso de 2 trabalhos, preciso de 3. Eu tenho funções, eu tenho contas. Quando a gente analisa direitinho, nós percebemos que o Senhor, ele não quer, o Senhor nos fala, né? Que não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Então, é só a gente organizar direitinho as nossas horas que a gente consegue encontrar uma brecha para a gente poder servir ao Cristo. Porque muitas vezes, gente, nós focamos todas as nossas fichas, e eu sempre gosto de falar que não é errado, a doutrina espírita não nos diz que a gente tem que ficar aqui na Terra arrastando correntes, que a gente não tem que trabalhar para ter uma vida melhor. Se você quer ter, se você tem sonhos, corra atrás dos seus sonhos, está tudo certo. Né? A gente também aqui não quer fazer apologia da pobreza, que não é por aí. Porque nós estamos aqui na Terra e nós podemos crescer, sim, em todas as áreas. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos só depositar as nossas fichas no material, porque o material a gente vai deixar aqui na Terra. Muitas vezes nós ficamos brigando, né, por conta de coisas, só que nós vamos deixar aqui. A gente não sabe se a gente vai daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, daqui a 2 anos, 1 ano, meses. Ninguém sabe, porque essa é uma programação lá de cima, lá do alto. E se nós estivermos muito apegados às coisas da matéria, nós vamos deixar o nosso corpo de carne aqui, mas nós não vamos conseguir sair daqui. Porque a nossa energia, energeticamente, nós estaremos presos àquilo ali. E a gente vai entrar onde a gente estiver, se nós tivermos uma condição espiritual, né? Fizermos uma prece naquele momento em que a gente sente que algo não está batendo ali, que a gente não está entendendo direito o que é que está acontecendo, fazer uma prece, pedir ajuda da espiritualidade, porque com certeza os espíritos amigos já estão ao nosso lado, porque a gente recebe esse preparo, essa assistência dos espíritos socorristas, dos ceareiros de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados aqui, a gente não está aceitando, mesmo a gente entendendo que talvez já seja o nosso momento de deixar o nosso corpo carnal e seguir. Mesmo a gente percebendo, a gente entra ali em questionamento. Não, agora não, Senhor, pelo amor de Deus, não vou não. Agora eu não vou mesmo, vai nascer meu neto, minha neta, agora eu tenho isso, agora que eu consegui meu carro,
agora que eu consegui a casa que eu sonhei minha vida inteira, não, agora eu não vou. Aí eu vou e vou deixar aqui para outros desfrutarem. Então, gente, quando a gente entra nesse processo, nesses questionamentos, a gente fica preso aqui. E a gente vai dar muito mais trabalho para a espiritualidade nos desligar, né? Nos desligar, porque enquanto nós estamos aqui, nós temos fios que nos ligam ao corpo físico. E esses fios, eles vão sendo desatados por esses espíritos, que são chamados espíritos socorristas. Então, eles vêm para nos ajudar nesse desprendimento. Tá dando para entender, gente? Estou falando? Fazendo sentido aí? E quando a gente está muito, né? Então, apegados, ressentimentos, é aquele perdão que nós ficamos a vida inteira segurando, não, agora não, a hora. Porque os falsos profetas vão estar sempre falando dentro da gente assim, ó, não, perdoa não, perdoa não. Você esqueceu já o que ele te fez? Você esqueceu o que ela te fez? Ah, não perdoe, olha quanta coisa você passou. Isso são os nossos, vamos chamar aqui, né, dos nossos irmãos que ainda estão ligados a nós, pelas dificuldades que nós trazemos no campo espiritual, no campo da moralidade. Então, eles vão estar sempre nos convidando e nos induzindo, vamos dizer assim, né, aquele cantar da sereia. A gente sempre usa, né, essa questão, o cantar da sereia, né, que tem aquela coisa da ilusão, nos iludindo, porque, na verdade, é uma ilusão. Às vezes a gente se equivoca, porque a gente se permite ir por este pensamento ilusório. Qual é a nossa proposta? Qual é o objetivo maior de nós estarmos aqui mais uma vez? Não é buscar a nossa melhoria, a melhoria íntima de todos nós, não é passarmos por aqui, darmos o melhor de nós aonde estivermos. Não é isso, porque assim, a gente está no plano espiritual, somos amparados, né, pelos espíritos amigos, tem aquele momento em que a gente senta, dá aquela olhada com eles, né, como é que está aí a nossa caminhada. Olha, isso aqui você está precisando resolver, isso aqui também. Olha, com esse irmão aqui você se comprometeu, com essa irmã também. Aí a gente lá, né, livre da matéria, a gente, ó, não quero. A gente sabe, quando a gente está no plano espiritual, que se a gente chegar aqui no plano físico e a gente conseguir se reaproximar, perdoar, ajudar esses espíritos que nós nos comprometemos, a gente, vamos dizer assim, vai se libertando, né? Quando está lá, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, a gente falou assim, ó, manda esse aqui, traz esse na minha família, traz esse também, esse aqui vai estar no meu trabalho, esse aqui eu vou encontrar lá na igreja, esse outro aqui, meu desafeto, vai estar dentro da casa espírita, porque eles estão em todo canto, gente. Eles estão em todos os lugares. Mas qual é o objetivo? Nos melhorarmos, né? Ter essa aproximação. Esse é o objetivo da espiritualidade amiga, quando nos aproxima dos nossos desafetos. Não é para a gente acentuar ainda mais aquela animosidade, porque aí toda aquela organização não adiantou de nada. Então, é para que a gente trabalhe em nós essa aceitação. Né? Eu posso não concordar com determinado pensamento, a pessoa pode não concordar com o que eu penso, com o que eu acredito, mas tem que haver ali um respeito, né, de um com o outro. Quando não há, quando as relações elas caminham por um processo, muitas vezes ali de agressões, de falta de respeito, aí não tem outro caminho, realmente é preferível essa separação do que estarem ali se comprometendo ainda mais. Mas não quer dizer que a gente tem que estar alimentando raiva, ressentimento, né? Porque isso nos fragiliza. Isso nos fragiliza. Voltando aqui à questão do trabalho, aonde nós estivermos, nós falamos do centro espírita, porque todos aqui, né, são espíritas, trabalham a casa ou não trabalham, se afinam com a doutrina,
Mas aonde você estiver, seja numa igreja, seja em que âmbito for religioso, você vai ter a oportunidade de trabalhar, de se doar, de dar o melhor de você. E é interessante a gente analisar aqui também a questão do tempo, porque nós podemos estar na igreja, no centro espírita, há 30 anos e ainda não termos promovido aquela mudança tão necessária em nós. Tão necessária em nós. Muitas vezes levados por vaidades, por egoísmo, por orgulho, por achar que a gente é melhor do que o outro que chegou agora. E a gente vai trabalhando tudo isso, gente. São, não vou nem falar deficiências, né, que é pesado. São situações que nós trazemos ainda dentro do nosso íntimo para a gente poder trabalhar. Então, qual é a diferença? É como eu estou naquela atividade que eu estou desenvolvendo, eu estou dando o meu melhor ali, eu estou agregando, é a gente sempre pensar dessa forma, de analisar isso. E entender que nós não estamos ali agora, nós não chegamos ali agora. O Senhor vem trabalhando no solo íntimo, no nosso coração, já há muito tempo, para a gente poder ter segurança de assumir atividades, porque muitas vezes nós nos comprometemos com uma coletividade. Então, o seu trabalho de crescimento vai ser coletivo, não vai ser só com um. Porque está muito ligado ao âmbito dos nossos comprometimentos, né? Então, imagine assim, que um de nós aqui, uma de nós aqui, de repente liderou assim um exército e se comprometeu com muitas famílias, com muitos espíritos. Então, a obra que essa pessoa vai desenvolver é uma obra coletiva, né? Mas agora a gente não pode esquecer de algo que é o principal. O trabalho maior que cada um de nós aqui tem que fazer é com quem? Conosco. Primeiro conosco. A espiritualidade sempre vem nos falando que não é para fora, né? Mas primeiro a gente trabalha aqui, depois a gente faz no coletivo. Então, essa questão de tempo, de você estar, às vezes a gente ouve assim, nossa, mas eu já estou na doutrina espírita, minha filha, há 30 anos, há 20 anos. E a gente ouve determinadas colocações que nos dão a entender que a gente tem muito ainda para trabalhar em nós, para fazer com que o evangelho e os ensinamentos façam aqui, ó, esse trabalho íntimo. Allan Kardec, né, Hippolyte Léon Denis Arrivai, porque Allan Kardec era o nome dele em uma das outras oportunidades encarnatórias que ele teve, ele foi preparado 400 anos para assumir como esse missionário da terceira revelação. Quando ele teve na oportunidade de Jean Rus, ele já deu a vida pelo Cristo. Então, imaginemos o quilate do espírito de Allan Kardec, que veio trazer para nós, né, que codificou toda a doutrina espírita. Porque a ligação com os espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, ela é de todos os tempos. E ela se dá em todos os lugares. Na igreja católica, na igreja evangélica, no bandismo, aonde tiver, gente. Os espíritos ali estão se comunicando, porque médio é de todos os tempos. Mas Allan Kardec foi, né, escolhido pelo Cristo para codificar, para organizar, para estudar, para trazer para nós o que a gente tem, né, de todo esse conhecimento, esse arcabouço da doutrina espírita. E a doutrina, ela abre assim, ó, ela tira os véus que em muitos momentos nos foram colocados propositalmente. Houve um tempo em que aqueles que estavam conduzindo, né, grandes massas nas questões religiosas queriam
que nós ficássemos com a venda nos olhos, que nós não pensássemos pela nossa cabeça. Quando todos nós aqui temos inteligência, liberdade de escolha, todos nós precisamos pensar, né? E trazer ali, dentro dessa liberdade de escolha, os resultados que nós desejamos. Já passou o tempo em que as pessoas é que vão nos dizer o que a gente tem que fazer. Quando muito, podem nos orientar, podem nos aconselhar, mas essa liberdade de escolher por um caminho ou outro é sempre de nosso. Por isso que muitas vezes a gente perde um tempo danado, né? Perde tempo, perde energia, perde equilíbrio, querendo modificar o outro, ou trazer o outro para a doutrina, porque a gente está, porque nos fez bem, está nos fazendo bem. E a gente perde um tempo danado. E esquecemos, né? Esquecemos que cada um vai ter o seu momento, não vai ter, gente, para onde correr, porque nós estamos inseridos, né, a lei do progresso. Então, querendo ou não, em algum momento, todos vão ter que evoluir, vão ter que crescer. De uma forma ou de outra, vão ter que crescer e evoluir. Né? Junto desse apanhado das experiências que tem, é quando começa a incomodar, né, naquele coração. Porque não é incomodar a nós, é incomodar ao coração daquela pessoa. Começa a inquietar, começa a incomodar, e a pessoa começa a lidar com a situação, daqui a pouco vem outro. Então, vai chegar um momento que, por ela vai fazer esse trabalho, né? Vai querer se debruçar sobre o solo íntimo do seu coração. Porque é só assim, né? É só assim. Então, falando dessa questão evolucionista, o que é nós estarmos, meu Deus, 30 anos dentro do centro espírita, 20 anos, que muitas vezes a gente acha que a gente já aprendeu tudo que a gente tinha que aprender, né? Comparado aí a imortalidade, ao progresso espiritual, nós já tivemos em tantas outras, né, de cunhos religiosos. Hoje estamos na doutrina, e nós agradecemos muito por isso, sempre, pelo conhecimento que ela nos promove, mas principalmente, se nós nos permitirmos e quisermos, a doutrina vai promover uma revolução dentro da gente, porque é sempre dentro da gente. Então, quando a espiritualidade nos fala, nos aconselha, né, nos orienta assim, a livros, sempre nos aconselham a livros, como Paulo Estevo, Ave Cristo, Renúncia, e tantos outros que aí tem, né? Para que a gente possa se fortalecer nesses exemplos. Entender que em todos os momentos não foi fácil para nenhum trabalhador de Jesus. E não é fácil, gente. Muitas vezes nós vamos lidar com os questionamentos dentro da sua própria casa, com aqueles que estão com você. Isso aí não é para a gente se desanimar. É só para a gente entender que cada um está em uma caminhada. Só isso. O Senhor não fala isso também, quando ele fala assim, eu não vim para trazer a paz, mas a guerra, mas nesse sentido de que a gente vai lidar com os contrários e que precisa, e que nós precisamos aprender, principalmente, a respeitar, e que a gente já saiu hoje, graças a Deus, dessa questão, dessas discussões que não nos levam a nada. Não nos levam a nada. Ô, Débora, né? Fala, dona Vânia, fala aí que eu vou tomar água. Eu me lembrei agora, um livro que eu li há muitos anos atrás, viu? E eu não sei nem dele, porque a gente empresta, as minhas filhas pegam e levam, é assim. Um repórter do outro mundo, você já leu? Eu esqueci, eu não sei se ele Eu não lembro exatamente, mas eu sei que tem o livro, um repórter do outro mundo. Eu vou até pesquisar, quem quiser pesquisa aí no Google, né? Um repórter do outro mundo. Ele fala sobre isso, e é de uma facilidade para o entendimento, sabe? Eu não esqueci esse livro. E muito engraçado, é um livro que ele conta casos, sabe?
Muito engraçado. Eu sugiro esse livro, veio agora, lembrei dele. Vou até comprar de novo, que o meu se foi. Ô, dona Vânia, Oi, bom dia. Bom Não é o dia. repórter do além, não? um O repórter, o repórter do quê? além? É O isso, é. repórter do além? Acho que sim. Acho que é repórter do além. Ou era do outro mundo. É isso aí, Maria Lúcia. É de quem esse É, livro será? Não sei. Esqueci. então, quem tiver, né, gente, É, quem que... ou busca É, gente, é muito interessante, viu? o Pode lá, repórter velho. do além ou do outro mundo, não Eu acho que é importa, além mesmo. tá? Além Aí é o outro busca, mundo. né? Além é o outro mundo. É, a mesma coisa. Aí busca, né, para estudar, porque a doutrina, ela é muito rica, né? Nesse conhecimento, é vasto para a gente poder estar estudando, né? Tá tirando ali as nossas dúvidas, porque tá tudo ali, gente. Por isso que hoje a gente já saiu disso, né? Ah, não é? Tem vida após a morte? Não tem? Gente do céu, né? Quando a gente pensa que Chico deixou mais de 400 obras psicografadas, que ainda foram editados livros da lavra dele com os espíritos, depois que ele voltou para o mundo espiritual. Então, assim, é nós não querermos, né, estudar, é nós não querermos aprender. A gente quer pelo caminho mais fácil. Não, então tem que me provar. Como se a espiritualidade tivesse preocupado com isso, né, de provar. Nós vamos ter esse nosso momento, que nós vamos falar assim, nossa, estava tudo ali, e eu não quis ver. Né? Nós vamos ter o nosso próprio momento, desse encontro conosco. Talvez, né, como a gente tem muitas oportunidades, talvez a gente vai ter esse pensamento assim, nossa, meu Deus, se eu tivesse realmente a certeza lá, eu tinha feito diferente. Então, assim, esse pensamento não vai ser aqui para nós, porque a gente já sabe, né? Que a vida continua, que nós não estamos aqui na nossa primeira oportunidade, que o Senhor vem trabalhando no solo íntimo dos nossos corações já por muito, muito, muito tempo. Mas abrir e fazer com que essa semente possa dar frutos, aí é com cada um de nós. Aí esse é um trabalho nosso, né? Vai jogando ali, vai preparando a terra, vai semeando, mas os resultados, né, que é dentro dos nossos corações, é só a gente. Vanessa falou assim, existem os dois livros, tá? Repórter no Além, né, Vanessa? E o Repórter do Outro Mundo, tá, gente? Então, aqui, ó. Quer falar, Vanessa? Já estamos aqui já no finalzinho. Seu áudio está fechado, viu, minha flor? Eu acabei de procurar aqui. O Repórter de Outro Mundo é da Zíbia. E o Repórter do Além é Rogério Leite com o Espírito Stipe. Então tem os dois. Maravilha, maravilha. Tá vendo que bacana? Temos, então, Obrigado, os dois Vanessa. livros. Muito obrigada. Eu vou comprar de novo. Isso, pessoal, então nós já estamos aqui, já assim, chegando, finalizando aqui o nosso estudo de hoje. Quero aproveitar aqui e agradecer a todos os corações amigos, os trabalhadores aqui da Associação Espírita Chico Xavier, que se desdobraram no nosso primeiro evento. Nós realizamos o primeiro evento da Casa Chico Xavier. Até então, outras casas faziam eventos e nos ajudavam, mas ontem nós realizamos o nosso primeiro, né, que foi uma feijoada, num local muito bonito, onde tivemos, assim, muitas pessoas, muitos corações amigos, tivemos ajuda, assim, de pessoas que nem moram aqui em Porto Seguro, que moram em outra cidade, outro estado, mas que contribuem com o nosso trabalho, né, que torcem pelas nossas atividades. Então, a gente é muito grata por isso, que a gente sempre coloca, né, um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos corações que se doam, né, e é por isso que vem dando certo. Então, graças a Deus, que Deus ilumine, abençoe a todas e a todos. E, gente, a gente sempre reforça, aqueles que moram aqui em Porto Seguro,
os tratamentos espirituais, venham fazer presencial. A gente coloca o link aqui, claro, você pode fazer, mas se você mora aqui na cidade, né, venha fazer presencialmente, venha conhecer a casa, é importante, venha assistir às palestras de quarta-feira. Fica o convite aqui no sábado, a gente tem o trabalho de pós de assistência, com o trabalho de evangelização infantil, da pré-mocidade, o trabalho da cozinha, os tratamentos espirituais. Segunda-feira, a gente tem o trabalho de amparo aos irmãos em situação de rua. Temos o trabalho da cozinha da sopa, que é confeccionada desde as 14 horas. Então, não só os nossos irmãos que estão em situação de rua, mas a comunidade recebe a sopa, leva o pão, mas antes deles receberem, eles passam pela conversa do evangelho, tomam passes, levam a água magnetizada. Então, assim, é muito bom e nos fortalece, né? A gente está lá porque a gente precisa. E quem mais precisa somos nós mesmos, os trabalhadores. Pessoal, então, muito obrigada, graças a Deus. Estamos aqui já 9 minutos para as 10. Já vou passar, então, aqui para a nossa irmã Rita, tá bom, Rita, que vai fazer a nossa prece final de hoje, e a magnetização das águas. Ô, Débora, 2 pessoas pela primeira vez, eu acho, Lia Oliveira e Célia. Lia Oliveira, seja bem-vinda, minha querida. E Célia? Lia Oliveira é vó Lia. Tá, é a avó de Danda, é porque às vezes acontece isso, né? É sua avózinha que está aqui, é Danda? É ela que está aqui. Que bacana. Bem-vinda, minha querida, bem-vinda. E Célia Maria Aguiar. Célia Maria Aguiar, bem-vinda também. Que as vibrações amorosas de Jesus envolvam seu coração. Então, vou passar para a Rita, tá bom, gente? Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ligados e interligados ao teu coração. Pedimos, Senhor, por cada lar aqui representado, pelos irmãos e irmãs que ainda vão chegar nesse grupo e pelos que não estão conosco hoje. Queremos te agradecer, Senhor, por esse remédio que recebemos, que é o teu evangelho, Senhor. Ensina-nos a colocá-lo em prática. Que possamos ter bom ânimo, Senhor, para vivenciá-los. Vivenciá-lo principalmente, Senhor, com aqueles que temos mais dificuldade. Pedimos pelas águas que estão nos vasilhames e que serão fluidificadas. Coloca, Senhor, o remédio necessário para o nosso corpo, para a nossa mente. Enfim, Senhor, tu sabes o que necessitamos. Despede-nos, Senhor Jesus, na tua paz, e que nesta semana que se inicia, todos que se aproximarem de nós, saiam, Senhor, da nossa presença, levando um pouco do que aprendemos aqui. Muito temos a te agradecer, Senhor. São tantas as bênçãos, tantas graças, que nós não temos ainda, Senhor, condições de avaliar. Mesmo quando elas nos pareçam dificuldades, Senhor, sabemos que são bênçãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom dia a todos. Então, graças a Deus. Obrigada, minhas amadas. Temos algum garoto aqui, Lúcia? Acho que não, né? Hoje não. Então tá. Então, muito obrigada, minhas amadinhas. O Senhor nos abençoe, abençoe nosso domingo, abençoe nossa semana. Obrigada a todos. Que assim seja, graças a Deus. Abraço a todas, viu, minhas queridas?